mamães, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu fiquei alguns dias sem gravar vídeos e já senti muita saudade de tudo isso aqui, principalmente quando eu começo a receber mensagens de mamães pedindo ajuda. E um tema que me chamou muita atenção e eu resolvi gravar esse vídeo para vocês foi sobre o sono do bebê. Os motivos hoje de muitas mulheres não querer um segundo filho é justamente pela privação de sono. O primeiro motivo é a dificuldade na hora do parto. Muitas mães acabam sofrendo muito na hora do nascimento desses bebês ou passam por uma cesárea e a recuperação não é nada daquilo que elas esperavam que fosse. E acaba aí um pouco que traumatizando essas mulheres e depois começa aquela privação de sono, aquele cansaço excessivo e muitas mães falam assim, não, eu não quero mais filhos. E acredite, é um problema, mas tem soluções, a gente consegue aos poucos melhorar essa questão do sono, sem traumatizar, sem precisar deixar a criança chorar, tudo com muita calma e paciência, demonstrando aí muito acolhimento, muito afeto por esse bebê que está precisando nesse momento. É muito comum hoje em dia eu escutar relatos de mãe que falam que o filho dorme muito pingado, isso mesmo durante o dia. Eu não sou especialista em sono do bebê e também não faço essas terapias do sono, né? Que algumas coisas dão certo e outras nem tanto. Mas o que eu posso dizer para vocês aqui hoje é que sim, a gente consegue melhorar, tudo tem uma solução, tem que ser na base da insistência, tem que ser, né? Porque muitas vezes o bebê acaba associando o sono com a amamentação, precisa mamar para dormir. E aí que começa a se tornar um hábito e as mães começam a ficar muito sobrecarregadas. O que eu vou te dizer aqui hoje são dicas rápidas e para você colocar em prática aí. Mas antes, se inscreva aqui no meu canal para que eu possa alcançar mais mães que também precisam dessas dicas assim como você. E você deixando um joinha, o YouTube entende que o meu conteúdo é bastante relevante para muitas mamães. Então me ajudem, por favor, a chegar nos 1000 inscritos. Então vamos começar. A primeira dica que eu tenho para dizer para vocês é, naqueles primeiros dias do bebê, quando a gente retorna para o hospital, os 2 primeiros dias tendem a ser mais difíceis no começo, né? É normal acontecer dessa forma. E as mães passam mais tempo acordada, muitas vezes para ver se o bebê tá respirando, enfim, né? Aquela paranoia que toda mãe tem. E o bebê quietinho também é um sinal de que a gente tem que estar em alerta, né? Porque o bebezinho, ele não foi programado para ficar quietinho e para dormir o tempo todo. Então, quando o bebê estiver muito quietinho, é bom sempre estar olhando, né? Porque o instinto de sobrevivência do bebê é através do choro. A comunicação do bebê é através do choro. Então, é assim que ele vai conseguir te alarmar de que está acontecendo alguma coisa. Caso contrário, a gente precisa ficar de olho mesmo. Mas também não precisa entrar em estado de paranoia, ficar o tempo todo conferindo a respiração do bebê, ficar colocando a mãozinha na barriguinha para sentir se o bebê tá respirando. Eu fiz muito isso. Mas depois ali do segundo, terceiro filho, já foi bem mais tranquilo para mim. A primeira dica é: não coloque o bebê para arrotar após as mamadas. Não existem evidências e não existem estudos que digam que é preciso fazer o bebê arrotar. A não ser aquela mãe que fala, o meu bebê fica muito agoniado, fica irritado quando ele não arrota, né? Depois da mamada. Mas por que eu digo isso para você? Porque a segurança para o bebê é dormir sempre em uma posição mais inclinadinho, tá? Dentro do bercinho, então deixar o bebezinho sempre mais inclinado e com a cabecinha para cima e as mãozinhas assim, né? Normalmente a posição que eles ficam com as mãozinhas dentro da barriga. Essa posição, tá? É uma posição segura para o bebê dormir
E o importante é que não tenha nada dentro do bercinho também. Então, se acontecer do bebê regurgitar, ele vai conseguir jogar esse líquido, o leite materno, para fora, tá? Então, não tem perigo também do bebê rolar, enfim. Essa é a posição mais segura. Bebezinho mamou, colocou o bebezinho deitado desta forma, não precisa você ficar preocupada que o bebê não arrotou, tá? Isso é mais um mito. Uma das nossas avós que diziam que o bebê precisa arrotar porque senão ele iria se afogar. E não é necessário, tá? Não existem estudos e não existem evidências que digam que o bebê precisa arrotar. Por que eu falo isso pra você? Porque quando o bebê mama, praticamente ele tá dormindo já ali no seio, né? Você colocou o bebê pra arrotar, você vai ficar batendo nas costinhas do bebê, o bebê arrotou, o que vai acontecer? O bebê vai despertar, tá? Então é uma forma de você não acordar o seu bebê quando ele estiver ali no estágio do sono profundo e você conseguir colocar o bebezinho no bercinho sem que ele acorde em alguns segundos ou até alguns minutos depois. Eu sempre fiz isso aqui em casa e sempre funcionou muito bem. Nos primeiros dias, é normal que o bebê faça cocô durante a madrugada, então a gente precisa estar fazendo a troca. Mas se você perceber que o bebê não fez cocô, não tem por que mexer. Deixa o bebezinho quietinho e não precisa fazer a troca de fralda, pelo amor de Deus. Porque quando você expõe o bebezinho, tira a roupinha, o bebezinho fica com frio, acaba acordando e acaba demorando para dormir. Tá? Então, basicamente, essas dicas funcionam ali nos primeiros dias. Outra coisa que eu vou falar para vocês agora, a questão de luzes. Uma pergunta que eu faço para você: você gosta de dormir no claro? Eu não gosto. E bebezinho também não, tá? Então, assim, a luz estimula, né, o bebê. Estimula, deixa o bebê agitado. Ela não acalma. E isso pode ser uma interferência muito grande quando se trata de sono. E isso não digo só para bebês pequenos, mas como os maiores também, tá, gente? Então, por isso que muitos especialistas falam: não exponha o seu bebê muito tempo na frente de celulares, não exponha a sua criança na frente de televisão antes de dormir, porque isso vai acabar estimulando, a criança vai ficar agitada e vai ter dificuldades para pegar no sono. E isso realmente acontece, tá? Então, não ter aqueles abajures na cabeceira do berço ou na cabeceira da cama, não deixar a luz acesa. Se você conseguir deixar uma restezinha, não sei se fala assim, uma restezinha de luz assim, uma frestinha só na porta e deixar a luz de um outro cômodo apenas acesa, para que quando o bebê acorde, ele não seja estimulado por aquela luz. E a mesma coisa durante o dia. Às vezes o bebê dorme sonos pingados pelo excesso de luz que está entrando dentro da casa. Então tem muito sol, ou a mãe coloca o bebê para dormir num cômodo que está muito claro. Eles não vão trocar o dia pela noite se você fechar a sua cortina. Não tem problema nenhum. Durante o dia o bebê tá tirando a sonequinha, deixa ele no ambiente aconchegante, fecha a cortina do seu quarto, né? Deixa aquele ambiente gostoso para o bebê estar fazendo as sonecas. Vamos lembrar que lá dentro do útero também é escuro e que o bebê gosta disso, tá? O bebê gosta de um lugar escurinho, que tenha barulhos. Às vezes a gente peca um pouco porque o bebê nasce e a gente não quer que ninguém mais fale dentro da casa. A gente nem a televisão liga mais, né? Porque a gente pensa assim: ah, se eu ligar a TV eu vou acordar meu bebê. E muito pelo contrário, eles gostam de barulho porque eles passam 9 meses escutando o barulho dos seus órgãos, do seu coração. Então isso é uma segurança. Não sei se você já percebeu aí, quando liga o secador, quando liga a máquina de lavar roupa, até mesmo o liquidificador, o bebê gosta de estar ouvindo esses barulhos porque é muito comum com o barulho do útero, ok? Mais algumas dicas que eu posso te ajudar.
Antes de você pegar o bebê do berço, espera para ver se realmente ele vai acordar. Às vezes o bebê dá uma resmungadinha, a mãe já sai apavorada para pegar o bebê. E às vezes ele nem ia acordar. Às vezes é só um momento que ele está dando uma espreguiçada, está fazendo um barulhinho diferente, dá uma olhadinha, se for preciso, vira o bebê para o outro lado do berço, troca esses lados, né? Para ver se ele consegue pegar no sono novamente. Alguns bebês, e isso é muito verdade, tá? Gostam de dormir no carrinho. Por quê? Porque o carrinho é mais pequenininho, é mais aconchegante, o carrinho ele aperta mais, ele envolve mais o bebê. E o bebê acaba gostando de dormir mais apertadinho, se sentir seguro, né? O que acontece é que às vezes a gente larga o bebê no berço e o bebê acaba se assustando, porque é um serzinho tão pequenininho dentro de um espaço tão grande. E ele passou 9 meses dentro da barriga, todo apertadinho, todo acolhido. Então, tenta essa experiência, coloca o bebê no carrinho também para ver se dá certo. Outra coisa, quando o bebê for ficando maiorzinho, passou aquele primeiro mês que é o mês de adaptação entre mãe e filho, você pode começar a tirar o seio na hora que você percebe que o bebê dorme. Então eu dei o seio, eu percebi que ele já pegou no sono, eu tiro o seio e coloco o bebezinho no carrinho ou no bercinho para dormir. Por quê? Porque aí você não vai estar criando esse hábito do bebê ficar o tempo todo pendurado no seio, o tempo todo mamando. Isso é muito difícil quando a mãe faz cama compartilhada. Não tenho nada contra cama compartilhada, mas aquela mãe que está exausta muitas vezes, que não aguenta mais passar a noite amamentando, ela precisa tomar uma atitude. Então, colocar um bebezinho num bercinho do lado, num bercinho acoplado à sua cama, pode resolver sim o seu problema neste momento, tá? Então, vai tudo numa questão de adaptação e como você faz aí na sua casa, tudo bem? O bercinho acoplado sempre deu muito certo aqui em casa, a gente sempre gostou muito, sempre usei com os 4 e olha, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eles aprenderam a dormir a noite inteira. Então eu dava um mamazinho no primeiro mês, a hora que eu via que já pegava no sono, eu já tirava o peito, colocava no bercinho. A gente ia nesse processo e eles foram assimilando isso, né? E ali, a partir do segundo mesinho de vida, eles já não acordavam mais para mamar à noite. Então, eles dormiam assim de 10, 10 e meia, iam acordar às vezes 4 e meia, 5 horas. Então, era um sono bastante longo que eles faziam e dormiam super bem. E isso foi com os 4, gente. E eu aplicando tudo isso que eu tô ensinando para vocês aqui hoje, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O pico de ocitocina, que a ocitocina é o hormônio responsável pela produção do leite, pela ejeção do leite ali, uma outra hora a gente pode conversar melhor sobre isso. Mas esse pico de ocitocina acontece no organismo da mãe entre 2 e 3 horas da manhã. Tá? Então, os bebês são inteligentes, eles sabem disso, eles sentem e eles precisam mamar nesse momento. Eu acredito que aí na sua casa, seu bebê também acorda mais ou menos neste horário para mamar. Então, muitos bebês que necessitam de mais vínculo, de mais afeto, que tem esse instinto de sobrevivência mais aflorado, eles vão acordar mais vezes para mamar sim, tá? Mesmo você aplicando essas técnicas, pode ser que eles acordem mais vezes. Existem bebês que nascem com essa insegurança, que nascem com esse instinto de sobrevivência, que todos eles nascem, né? Mas existem bebês que nascem mais. E existem bebês que, por algum processo durante a gestação ou algum processo durante o parto, pode ser algum trauma que aconteceu durante todo esse período, pode ser algum processo emocional que essa mãe tenha passado durante esse período,
período. Esse bebê, ele nasce um pouco mais inseguro que os outros e ele acaba necessitando mais desse contato. Não é nem por fome que ele está, mas é o contato pele a pele com a mãe. Bebezinhos que nascem muito pequenos também, eles têm esse instinto de sobrevivência bem aflorado, bem marcante. Eles precisam acordar mais vezes para ganhar peso, para se desenvolver e para crescer, né? Então, esses bebês são exceções. Mas os bebês que estão acostumados aí, que estão super saudáveis, estão acostumados a ficar pendurado no peito o tempo todo, a gente consegue ir diminuindo sim essas mamadas durante a noite. Depois, quando eles já estão maiores, né, depois de um aninho, a gente consegue colocar os bebês para dormir no seu próprio quarto, certo? Alguns bebês já conseguem ir antes até mesmo, né? Mas as mães que optam por deixar o bebê até um ano, colocar o bebezinho após um ano no quartinho, conseguem sim fazer essa adaptação e diminuir as mamadas também. Dessa mesma forma que eu tô falando para vocês, que eu tô ensinando para vocês. Não deixar o bebê dormir no seio já é um grande passo. Ou até mesmo você pode dar a última mamada para o bebê e tentar transferir para o berço, colocar um ursinho, uma cobertinha que esse bebê goste para que ele se sinta seguro também. Mas eu acho que esse assunto do sono do bebê após um ano de vida eu vou deixar para um próximo vídeo, porque senão vai ficar muito extenso e cansativo para você que está me acompanhando. Espero que você tenha gostado dessas dicas, coloque em prática aí e depois venha me contar se deu certo, tudo bem? Um beijo e até o próximo vídeo.